Agora espaço para as eleições. O Jornal da Manhã da Jovem Pan recebeu hoje... Oi, André Azar. Só desculpa, por favor. Não, claro. Só para informar. Estamos ao vivo, pô. É o seguinte, no cafezinho lá, no bolinho de maconha, segundo o Madureira, eles deliberaram por deixar a apreciação do habeas corpus do Paulo Maluf para a sessão da próxima quarta-feira. É isso. Informação importante. Poxa vida. Bom, vamos então... Poxa vida. Vamos então falar das eleições. Como eu estava dizendo, né, o Jornal da Manhã da Jovem Pan recebeu hoje o ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo do estado, João Dória. Na entrevista, o tucano não poupou críticas ao atual governador Márcio França, seu concorrente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Dória chamou Márcio França de Márcio Cuba pelo menos 4 vezes durante a conversa. Acusou o adversário de estar ligado à esquerda e ao PT e afirmou que o atual governador faz política o dia inteiro e não administra nada. E não parou por aí. Declarou ainda que França alicia prefeitos e deputados com promessas de verbas e cargos em busca de apoio para a campanha. E indagado sobre sua promessa, de cumprir os 4 anos à frente da prefeitura, Dória disse que só decidiu sair candidato ao governo do estado porque foi aclamado pelos militantes do PSDB. Em um determinado momento, aliás, foi levantada a seguinte questão, acho que foi até pelo nosso Thiago Berraich: de 0 a 10, qual a chance do senhor substituir Geraldo Alckmin como candidato à presidência? E ele falou exatamente o seguinte, coloca aí, André. Nem quero pensar nessa hipótese, porque eu estou focado, eu sou candidato, sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo meu partido, pelo PSDB. E o meu candidato à presidência da República chama-se Geraldo Alckmin. Então eu continuo a trabalhar, a manter a minha posição como PSDB e como cidadão para Geraldo Alckmin. Não é hora de fazer essa discussão ainda. Ô Madu, o que você achou da resposta? Ele não disse nem que sim, nem que não, né? Será que vem Dória aí no lugar do Alckmin? Você acredita nessa possibilidade ou não? Perdemos o contato. Vera, então, o que você achou? Você acompanhou a entrevista? Eu acompanhei a entrevista, achei que ele estava virado no giraia, como se diz aí, com o diabo no corpo. Ele falou que não vai ter trégua, não vai ter moleza, não sei o quê, depois como reação já, um disse que vai processar o outro, falei com os dois, trocando aí promessas de processo, então a campanha já começa quente aqui em São Paulo, mas para mim a resposta mais surpreendente foi essa dele ao Thiago Berraich. Quando perguntou de 0 a 10 qual é a chance do senhor substituir o Geraldo Alckmin, ele não disse nem 0, nem 10 e falou que não é o momento de pensar nisso. Então atiçou todos aqueles que já pensam nessa hipótese, e são muitos. Eu tive numa conversa aí com operadores de bancos, fundos, do mercado financeiro, a pergunta que você ouve é essa. E aí, o Dória vai para o lugar do Alckmin? Isso ontem, antes dele falar isso. Agora, então, vira quase um mantra, todo mundo perguntando, isso atiça políticos, atiça o mercado e coloca de novo os olhos postos sobre o Geraldo Alckmin, que não deve crescer na pesquisa Datafolha agora, e não deve crescer por algumas razões. Aliás, vem pesquisa aí, né, Vera, no final de semana. Veio uma pesquisa no domingo, e ele não deve crescer, por quê? Porque a pesquisa vai incluir ainda todos esses candidatos no centro, que a gente não sabe se serão, ao fim e ao cabo, candidatos ou não. Inclusive o Guilherme Afif, que esse a gente sabe, não será candidato. Então, o Alckmin tem ali algumas barreiras para crescer nessa pesquisa e a pressão vai continuar. Por que eu acho que essa pressão é difícil de prosperar? Porque o Alckmin tem o controle do partido. Ele assumiu a presidência do partido, isso lhe dá o controle do cofre do partido, das alianças e das resoluções. E ele não vai abrir mão disso por nada, ele é alguém resiliente e teimoso. Então, mesmo que ele não suba, eu não vejo ele cedendo a esse tipo de apelo. Vai lá, André Azar. O prefeito João Dória, é preciso dizer, ex-prefeito João Dória, Márcio Cuba é bom demais. É bom demais. Nossa, achei bobo demais. Não, pode ser bobo, mas tem coisa boba que é boa. E, em termos eleitorais, a própria reação do Márcio França já fez com que o troço pegasse.
Vocês não têm a menor dúvida de que essa será a nomenclatura do atual governador de São Paulo nessa campanha que se avizinha. E aí, é preciso dizer para os dois que parem com essa coisa ridícula, porque a campanha nem começou e é muito cafona, muito vulgar, mostra profunda infantilidade e incapacidade de lidar com a vida pública e com uma campanha eleitoral. Nem começou o troço e vocês, crianças, já estão se ameaçando de processo. Processo por quê? Isso sim é bobagem, é coisa boba, né? Vão pro pau, vão brigar, vão fazer política, vão disputar. E outra coisa, essa entrevista do João Dória hoje é uma entrevista de político, tá? Político. Chamar o adversário de Márcio Cuba é coisa de político, cálculo político. Então vamos parar, também agora já não cabe mais a novidade. É político contra político, todo mundo fazendo política o tempo todo, com a diferença de que o Márcio França está no cargo de governador, tem uma máquina para operar a seu favor, e está tentando operar, e o João Dória não tem. Mas está todo mundo fazendo política. Ok, pacificado esse ponto. O outro, sobre a questão do Dória presidente. Ele não vai negar essa possibilidade. Por que ele negaria, sendo quem é? Né? Então, o Thiago Uberras perguntou uma coisa, de 0 a 10, qual é a chance do senhor substituir o Geraldo Alckmin? E ele respondeu desse jeito. Mas o que ele respondeu intimamente foi o seguinte: de 0 a 10, qual é a sua vontade de ser o candidato a presidente do PSDB? E aí, de 0 a 10 é 12, 13, 14, 15. Não importa, não interessa, não será. Pelos motivos apontados pela Vera, e que já falamos aqui muitíssimo. O Geraldo Alckmin não é bobo. Ele controla o partido, caiu no colo dele. Ele sim foi aclamado, não o João Dória aclamado para candidato a governador. Dizer que foi, embora com os votos que ele teve muitos, 9 mil votos de 15 mil, o partido rachou naquele episódio. O Geraldo Alckmin não. Esse sim foi aclamado presidente do partido. E quem controla o partido, controla o caixa, controla o dinheiro, controla o poder, faz o que quiser. É o Geraldo Alckmin, o candidato. E não vai crescer em pesquisa. Pode até vir a crescer no futuro ou não, mas agora certamente não crescerá. Vocês querem ver quem crescerá nessa pesquisa domingo agora? Quem terá sido o vencedor? Lula, mais uma vez. Essa pesquisa tem método, não é à toa que ela saiu logo depois daquele show. Saiu à rua logo depois daquele show de São Bernardo do Campo. Vai refletir um benefício ao Lula, esperem, e o Jair Bolsonaro. Serão os dois beneficiados nessa pesquisa. Uma pesquisa que, na verdade, afere as consequências daquele papelão do Lula no ABC. O Madu, eu queria que você falasse exatamente sobre essa questão, depois a gente até pode voltar um pouquinho à questão da pesquisa, mas só uma nota também, viu, Madu? Porque o governador Márcio França, ele reagiu a essa entrevista aqui e anunciou, inclusive, que pedirá ao Ministério Público de São Paulo que investigue se houve crime contra a sua honra. Mas o que você pensa dessa discussão toda? Vai lá. Não, bobagem. Primeiro, assim, confundir o conteúdo com o continente, né? No caso, a ilha. Cuba, não tem nada a ver. Cuba tem um rum ótimo, uma música ótima, tem praias ótimas. O problema lá é o Raul Castro, o problema lá é quem está no poder. Né? Acredito até que uma boa parte dos cubanos também não tem nada a ver com isso. Mas eu acho engraçado, né? Se o cara chamar o outro de Cuba, Cuba virá um insulto, né? Eu vou chamar o Andreasa de Islândia e ele entenda como quem quiser. Qual é o propósito? Eu sou frio, Marcelo Madureira? Tá me chamando de frio, rapaz? Não, você é um ursão. Você é um ursão polar. Não, mas ontem a parada era botar Lula no meio do nome ou botar Moro no meio do nome. Hoje a parada é chamar o outro de Cuba. Realmente fica um pouco ridículo, porque isso, o André tem razão, isso é discurso de político, mas é um discurso pobre. Né? Não enriquece nada, né, o voto do eleitor, a capacidade de julgamento do eleitor. É pena que é isso. Com relação à questão da possibilidade do Dória substituir ao Alckmin, eu acho que ele está sempre ali de butuca. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que muita água vai rolar ainda por baixo dessa ponte aí, que é a judicialização das eleições. Eu acho que, infelizmente, as eleições de 2018, principalmente para os cargos majoritários, os cargos da presidência da República e dos governos dos estados, vai ser extremamente judicializada, né, para perda, né, para prejuízo do eleitorado, que não vai poder concentrar
o seu voto, a discussão política não vai ficar focada nas agendas. Já em relação à estratégia do Dória, teve gente do grupo dele que não gostou. Porque ao falar tanto do Márcio França, só nessa entrevista teve gente que contou, ele falou umas 40 vezes o nome do Márcio França, o codinome, o nome, whatever. E só vê a repercussão também, né? O próprio Márcio França falou o seguinte, eu tenho 3%, ele falando assim no meu nome, ele As pessoas não me conhecem, né? Tá me tornando conhecido. Então, e ele falou, até pro professor Vila também, eu acho, ele mordeu a isca com o chumbinho e tudo. Então, aliados do Dória acharam que ele ficar assim, polarizando com o Márcio França, acaba galvanizando no governador um apoio de uma certa esquerda que ficou órfã do PT, além de um apoio que ele já terá de prefeitos no interior, deputados, esses que ele pretende conquistar à base daquelas velhas benesses antigas da política. Além disso, ele tem vários partidos com ele. Teve gente que achou que o Dória fez uma coisa que pode ser um tiro no pé. Na pesquisa, eu aposto que crescem esses mesmos que o Andreasa e aposto que vem forte o Joaquim Barbosa também. É o que a gente falava lá na redação.